Bom dia. Vamos iniciar hoje a matéria do segundo semestre do primeiro ano. A parte de módulo, começamos hoje, né? E a partir de agora passaremos algumas aulas no conceito de módulo. Vamos falar nessa aula 28 o que é módulo, nas aulas acho que 29 e 30 equações modulares, nas aulas 31, 32, 33 e 34, acho que são as 4 aulas, vou trabalhar a função modular, com bastante calma, porque é um assunto bem interessante. E, finalmente, na última aula, vou trabalhar inequação modular. Então, vou passar pelos 3 conceitos que eu já passei antes, né? Tanto na função de primeiro grau, como na função de segundo grau, eu falei do conceito de equação, de inequação e de função. Esses 3 conceitos eu vou agora para módulo, mesma coisa. Depois de apresentar o que é módulo, vou passar por esses 3 conceitos. Então, vamos lá, vamos iniciar a matéria do segundo semestre do primeiro ano. Vamos compartilhar com vocês agora a minha mesa. Pronto. Está aqui para vocês a nossa mesa. E vamos falar hoje, então, do conceito de módulo, essa palavrinha nova, de um número qualquer, que eu vou representar pela letra X. A simbologia que vai ser usada vai ser essa aqui, né? São 2 barrinhas verticais que você usa para representar módulo. E o número que você quer calcular o módulo, você bota dentro das barrinhas, tá? Então, se o número qualquer é X, o módulo de um número qualquer são 2 barrinhas e o X dentro dessas 2 barrinhas. E, professor, o que é módulo, professor? Que palavra é essa? Módulo, o que é isso? Bem, eu vou dar uma definição primeiro geométrica que eu acho mais simples de entender, que é a seguinte. O módulo de um número, né, é a distância desse número. Falei módulo de um número, né? Não é módulo de qualquer coisa, né? Então, peraí, pessoal. O módulo desse número é a distância desse número até a origem da reta real. Então, eu vou utilizar aquela reta real, nós trabalhamos com vocês o conceito de números reais, falamos que eles são representados, né, através de uma reta, e essa reta, ela tem uma origem, o zero, né? O zero é considerado a origem que separa a parte positiva, né, da reta, da parte negativa, né? E ela cresce infinitamente, tanto para a direita quanto para a esquerda. Bem, então, vamos começar a dar exemplos. Então, eu quero saber quanto é o módulo do número 3. Perguntar quanto é o módulo do número 3 é saber qual é a distância. Aqui tem o 1, aqui tem o 2 e aqui mora o 3. Qual é a distância desse número 3, pessoal? Até a origem. Essa é a pergunta. Qual é a resposta, pessoal? Que distância é essa do 3 até o 0? Essa distância, pessoal, vale 3, né? Então, nenhuma dúvida. A distância do número 3 até a origem é 3. Já se eu pegar um número negativo e perguntar, pessoal, quanto é o módulo do número menos 4? Aí eu tenho que marcar aqui na reta real o menos 4. Pronto, está aqui o menos 4. E quero saber quanto vale essa distância daqui. Do menos 4, sempre até a origem, sempre até o zero. O zero é nossa origem, né? Fique bem claro essa ideia. E aí, pessoal, qual é até essa distância do menos 4 até o zero? Essa distância vale 4. E é positiva, professor? É, porque distância é um conceito que vem da geometria, né? E ela só faz sentido para números positivos. Ninguém nunca viu um triângulo de lado menos 5.
um triângulo de lado menos 2. Isso não existe na geometria. Então, quando eu usei o conceito de distância, justamente eu estou me apegando a um conceito que não admite números negativos. Então, em outras palavras, o que é que o módulo de um número faz? Se ele é uma distância, se ele sempre vai produzir uma distância, então ele sempre vai produzir números, positivos. Sempre. Então, para que serve o módulo? Para tornar um número negativo positivo. Podia ser essa uma aplicação de caráter bem prático, né? Porque o resultado dele, você veja que permaneceu igual o cara que está aqui dentro, né? Permaneceu o cara, o número em si, né? A gente chama módulo, também tem um outro nome que pode ser usado, né? Alguns chamam de valor absoluto. Também pode ser usado. Valor absoluto ou módulo. Então, o valor absoluto do número 3 é 3. O valor absoluto do número menos 4 é menos 4. Ou seja, módulo é o conceito de distância. Então, não tem muito, né, o que falar. Aí só vale para números inteiros, professor? Não. Raiz quadrada, módulo da raiz quadrada de 2, pessoal. Quanto vale? Aí, onde é que está o raiz de 2? A gente sabe que o número raiz de 2 é um número irracional, nós já estudamos, né, já falamos dele antes, é 1,41, 42 reticências, né? Então, o módulo do número raiz de 2, ele está aqui entre o número 1 e o número 2. Então, o raiz de 2 está aqui até um pouquinho mais perto do 1 do que, então está aqui o raiz de 2. Qual é a distância desse cara até a origem? É o próprio raiz de 2. Então, nenhum problema. Se eu pegar agora... Qual é o módulo do número menos raiz quadrada de 17? Seria um outro exemplo. A raiz quadrada de 17, a raiz quadrada de 16, vocês sabem que vale 4. A raiz quadrada de 25, vocês sabem que vale 5. Esse menos aqui do lado de fora está indicando que o número é negativo, mas a raiz pode ser feita do mesmo jeito, né? Não confundir com raiz quadrada de menos 17. Esse cara aqui não existe. Mas é diferente desse que eu estou perguntando, tá? Não façam essa confusão. Então, eu pergunto, quanto é a raiz quadrada de menos 17? O menos 17 é um número que está mais ou menos, se eu botar de outra cor, para destacar, aqui foi o raiz de 2, ó. E agora o menos raiz de 17 vai estar aqui, mais ou menos, ó. E a distância dele até a origem é o próprio raiz de 17. Ou seja, não tem conta a fazer, né? É basicamente retirar o sinal, se ele for negativo, retirar. Se ele já for positivo, como era o caso aqui do 3 e do raiz de 2, já eram números positivos, o resultado continua positivo, não mudou nada. Mas se ele é negativo, o resultado tem que mudar. Essa é a definição de módulo. Falado o que é essa definição, vamos dar alguns exemplos. Então, pessoal, vamos preencher aqui. Quanto é a raiz, quanto é o módulo de 5? Qual é a distância do 5 até o 0? Essa distância vale 5, né? Sem nenhum problema. Quanto é o módulo de menos 7? Qual é a distância do menos 7 até a origem? Essa distância é 7. Sem nenhuma dificuldade. Quanto é o módulo de raiz de 3, pessoal? Próprio raiz de 3, sem nenhuma dificuldade. Quanto é o módulo de menos raiz de 7? O próprio raiz de 7. Se for agora um número racional, né? Mas que não seja inteiro. O módulo de raiz de 3, de 0,3, é o próprio 0,3. Módulo de menos 0,05 é o próprio 0,05, sempre o resultado dando positivo. Agora, a partir desse exemplo, eu estou dando, na verdade, contas, né? Eu podia fazer essa pergunta também com números inteiros. Eu podia perguntar aqui, ó, quanto é o módulo de 4 mais 2, por exemplo. Eu podia fazer essa pergunta aqui. Ou podia perguntar quanto é o módulo de 4 menos 2. Ou eu podia perguntar também quanto é o módulo de 2 menos 4. Bem, então aqui, se você conseguir fazer a conta, você faça. Mas nem sempre você vai conseguir.
Então, se você consegue fazer a conta, 4 mais 2 dá 6. Então, aqui vai ficar módulo de 6. Módulo de 6 é 6. Aqui nesse segundo, 4 menos 2 dá 2. Então, módulo de 2 vai dar 2. E aqui 2 menos 4 vai dar... 2 menos 4 dá menos 2. E o módulo de menos 2 também é 2. Agora, o que eu quero enfatizar a partir de agora é que, na verdade, essa conta não precisa ser feita. O que eu quero saber é só a questão de ser positivo e de ser negativo, que me interessa. Então, por exemplo, raiz de 5 é um número que vale 2,23 alguma coisa. É um número com infinitas casas decimais. Então, quando eu pergunto aqui, quanto é o módulo da raiz de 5 menos 3, a raiz de 5 é esse cara. 2,23 menos 3, o 3 é maior, pessoal. E ele é negativo. Então, o que eu quero mostrar é que, se dá negativo, eu não preciso fazer a conta. Eu só tenho que me preocupar com a questão de que a conta que eu vou fazer, se ela dá positivo ou negativo. Então, a resposta correta aqui é dizer que essa resposta tem que ser 3 menos raiz de 5. Ou seja, 3 é um cara agora maior do que o raiz de 5, e eu garanto que essa resposta aqui vai dar positivo. Quanto é, nem me interessa saber. Mas eu só estou preocupado que você exiba uma resposta que dê positivo. Essa é a minha preocupação. Não é que você faça a conta como eu fiz naquele outro, tá? Nesse outro aqui, você pode dizer que o módulo de 4 menos 2 é 4 menos 2. Não precisa fazer a conta. Agora, o módulo de 2 menos 4, aqui você não pode permanecer com a ordem. Aqui, se você disser que é 2 menos 4, está errado. Você tem que trocar essa ordem. E 2 menos 4 é menos 2, mas eu quero que dê o resultado 2, então eu tenho que trocar a ordem. Então, o que eu estou interessado que vocês façam agora, nesses exemplos todos, é só a questão da ordem. Você não precisa fazer a conta, eu só quero que você bote numa ordem que dê resultado positivo. Então, para dar resultado positivo nessa conta raiz de 5 menos 3, eu tenho que botar aqui na resposta 3 menos raiz de 5. O outro, raiz de 5 menos 2. Agora, o 2 já é menor do que o raiz de 5. Então, aqui eu não preciso trocar a ordem. O que eu quero enfatizar é isso. Vai ter casos em que eu vou manter, como esse daqui, a ordem da subtração, quando eu estou falando de uma subtração, né? E aqui eu tenho que trocar. Você sabe que quando a gente troca, né, o minuendo e o subtraindo de uma subtração, aqui dá 4. Quando você troca de lugar os dois, você troca de sinal. Não é verdade? Então, o meu interesse é que a resposta do módulo dê positiva, porque, por definição, módulo é distância. E distância é positiva, então o módulo tem que dar positivo. Consequentemente, a minha preocupação é só essa, se você vai manter ou se você vai trocar, tá certo? Então, vou botar aqui só um M e um T. Aqui foi trocar, aqui foi manter. Nesse próximo exemplo, eu vou manter ou vou trocar? A sua única dúvida é dizer quem é maior, a raiz cúbica de 7 ou a raiz quadrada de 7. Eu não sei qual é o valor exato da raiz cúbica de 7 e da raiz quadrada. Eu podia ir na calculadora agora e olhar o valor deles. Mas o meu interesse, a minha única necessidade é saber quem é maior, né? A raiz cúbica de 7 é um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes de 7. Né? Por exemplo, a gente sabe que a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 3 dá 8. Agora, se eu perguntasse a raiz cúbica quadrada de 8, o resultado tem que ser maior que 2. Porque um número que multiplicado por ele mesmo dê 8, tem que ser maior que 2. Não pode ser 2, nem 2,1, né? Tem que ser um pouco mais. Não vai chegar nem a 3, mas vai ser maior que esse 2 daqui. Então, meu único interesse é esse, pessoal. Então, se eu tenho um radicando igual, o radicando é 7 aqui nos dois. Quem tiver o maior índice, como é o caso aqui da raiz cúbica, o índice é 3, ele vai ter menor resultado.
Então, eu posso dizer que esse cara daqui é menor do que esse. Se é menor, eu tenho que botar na ordem que dê positivo. Então, para dar positivo, eu tenho que trocar, pessoal. Se eu tenho que trocar, vai ficar raiz quadrada de 7 menos raiz cúbica de 7. Ou seja, aqui eu tive que trocar pelo fato desse cara daqui ser menor do que esse. Tá? E eu quero uma resposta que dê números, que dê resultado positivo. O próximo de baixo, ó, o de baixo é números inteiros, não tem nenhum problema. E tem uma subtração. Mas eu não quero que você faça a conta, é isso que eu quero enfatizar aí. Eu só quero que você perceba quem é maior, 171 ao quadrado ou 825. E aí, pessoal, quem é maior? Acho que dá para desconfiar que 171 ao quadrado é 171 vezes 171, e esse resultado vai dar muito maior do que 825. Vai passar de 10 mil. Então, como eu não tenho a menor dúvida que esse cara ganha, o primeiro ganha, se o primeiro ganha numa subtração, se o minuendo ganha, eu não preciso trocar a ordem. Ou seja, a resposta é 171 ao quadrado menos 825. Pessoal, eu estou falando minuendo e subtraindo, mas nem sei se todo mundo sabe o que significa isso, né? Numa subtração, o primeiro número se chama minuendo, para quem não sabe. O segundo número chama-se subtraindo. E o resultado de uma subtração se chama resto ou diferença. Então, uma informação importante aqui é saber quando o minuendo supera o subtraindo, a subtração vai dar positivo. Mas quando o minuendo é menor que o subtraindo, a resposta vai dar negativa. Ou seja, o fato de dar positivo ou negativo é que está me fazendo manter ou trocar esses módulos. Então, eu estou interessado só nessa questão, viu, pessoal? Se vai dar positivo ou se vai dar negativo. E como o módulo tem que dar positivo, a minha preocupação é que dê um resultado positivo, tá? Então, beleza, tá mostrado aqui mais um caso. Vamos aqui para esses últimos 5 exemplos. Quanto é que vale π menos 4? Π é um número que a gente sabe que é um número irracional, e é 3,14159 e possui infinitas casas decimais. Mas aí o π é maior, eu tenho uma subtração de novo. O π é maior ou menor que 4? Π é menor, né? Então, como é menor, se eu mantiver a ordem aqui, tirar as barrinhas do módulo, né? E botar aqui π menos 4 daria negativo. Então, eu tenho que trocar a ordem. E vai ser 4 menos π. Já nesse segundo exemplo, π menos 3, agora o π é maior que 3. Então, aqui eu posso manter a ordem. Eu não preciso fazer a conta. O terceiro, quem é maior, o π ou raiz de 5? A raiz de 5 já apareceu hoje, é 2,23. Então, π é maior. Se o π é maior, eu só repito o resultado. Agora, raiz de 15 vai dar, raiz de 16 é 4. Então, a raiz de 15 está bem perto de 4, que vai superar o π, que é 3,14, tá? Então, aí você tem que trocar a ordem, vai ficar raiz de 15 menos π. E aqui, módulo de 937 menos 201 ao quadrado, eu sei que 201 ao quadrado é muito maior do que 937, ou seja, o subtraindo está ganhando. Então, esse resultado daria negativo. Para que o módulo não fique negativo, eu troco a ordem. Permaneço subtraindo, mas troco a ordem. Gente, eu enfatizei aqui a subtração porque na adição não tem dúvida, né? Olha, quanto é o módulo de 4 mais 3? Resposta, 4 mais 3. Aqui não muda nada. Quanto é o módulo de 5 mais 17? O módulo de 5 mais 17 é 5 mais 17. Agora, cuidado aqui. Quanto é o módulo de menos 3 menos 4? Aqui vai ficar todo mundo positivo, né, pessoal? 3 mais 4. Pronto, então você pode pensar em qualquer tipo de operação. Beleza. Então, dei exemplos numéricos, práticos, que é o que nos interessa. Agora vamos finalmente entrar na definição algébrica, que agora nos interessa muito. Definição algébrica. Deixa eu apagar esses exemplos aqui, porque estão nesse momento... Não, deixa eu voltar aqui. Pronto. Eu vou pegar esses caras daqui e vou
levar para um pouquinho mais para lá. Para não me atrapalhar aqui. Pronto. E agora eu posso vir aqui para a definição algébrica. Beleza. Então vamos lá. A definição algébrica do módulo vai ser a seguinte. Módulo de um número x. Aí preste bem atenção agora. Módulo de um número x. Ou é o próprio número x, ou é o seu simétrico. Como é que eu chamo o simétrico de um número? Eu troco o sinal dele. Aí vem a pergunta: quando o módulo de um número vai dar ele próprio? Quando é que o módulo de um número vai dar ele próprio, pessoal? O módulo de um número vai dar ele próprio quando... A mesa está dando uma travadinha aqui agora, pessoal. A mesa está dando uma travadinha. Pronto, espero que tenha agora... Pronto. Então, o módulo de um número é igual ao próprio número se esse número for positivo. Ser positivo é ser maior que zero. Foi o que eu falei aqui no exemplo. Módulo de 5, o resultado deu o próprio 5. Ele mesmo. Agora, se se eu pegar agora um número negativo, pegar o módulo de menos 7, eu não posso dizer que vai dar o próprio número. O próprio número seria o número menos 7. E não vai dar menos 7. Isso aqui está errado, né? Isso aqui não é. Então, se o número for negativo, pessoal, ou seja, for menor que zero, eu tenho que pegar o simétrico. Quem é o simétrico de menos 7? Vai ficar menos 7. Esse menos é do simétrico. E esse menos aqui é do número que já fazia parte do número que eu dei como exemplo. Então, menos 7 vai dar 7. E alcancei o meu objetivo, ou seja, ficou um resultado positivo. Então, sempre que eu fizer o módulo de um número, ele vai dar o próprio número, né? Então, eu vou tentar escrever isso que eu acabei de escrever. Então, usando português. O módulo de um número qualquer tem duas possibilidades. Vai dar o quê? O próprio número. Se for positivo, né? Vai dar o próprio número se ele for positivo. E vai dar o seu simétrico se ele for negativo. Nós temos aqui a mesma coisa dita dessa forma aqui, usando português. Tá? A mesa voltou a dar uma travadinha. Então, aqui usei português e aqui usei matematiquês. Mas estamos falando da mesma coisa. Mesma coisa. Se vocês olharem, né? Módulo de um número. Módulo de um número foi isso aqui. O próprio número é isso aqui. Seu simétrico é isso aqui. Se ele for positivo, isso aqui. Se ele for negativo, isso aqui. Então, essa definição algébrica, você tem que entender ela usando português, né? Mas na hora que você se familiarizar com ela, vai ser natural usar a linguagem matemática, porque a linguagem matemática é mais compacta, ela é mais reduzida, tá? Continuando a nossa aula, agora vamos
para exemplos algébricos, tá certo? Exemplos algébricos. Eu quero aqui essa tela, então agora eu vou apagar isso que eu não me interessa aqui. Pronto. E vou dar mais espaço aqui para mim, desses dois exemplos. E eu vou levar esses dois exemplos um pouquinho mais para cá. Pronto. Tá aqui. Então, o que é o módulo do próprio número? Usando a definição que eu acabei de usar agora. Ou é o próprio número. Quem é o próprio número? É o próprio x mais 3. Ou é o simétrico. Como é que eu faço simétrico? Eu mudo o sinal dos termos que estão dentro. Vai ficar menos x e menos 3. Então, aqui foi o próprio número. Aqui foi o simétrico. Quando é que eu vou pegar o próprio número? Se esse número aí, o número em questão aí é o x mais 3, for positivo. Ah, uma coisa que eu esqueci aqui de comentar, deixa eu voltar para a tela anterior, é que para incluir o número zero, a gente tem que botar a igualdade em uma das sentenças. Poderia botar aqui ou poderia botar aqui. Os livros em geral preferem colocar aqui, tá? E essa igualdade aqui é para incluir o zero na jogada. Então, a partir de agora, eu vou ficar botando a igualdade sempre no positivo, tá? Então, o módulo de um número é o próprio número, se esse número for maior ou igual que zero. Aí eu resolvo ainda a equação, ó. Passo 3 para o outro lado e concluo que vai dar números maiores que menos 3. E de baixo, como é que vai ficar? Quando é que o módulo de um número vai dar o seu simétrico? Se esse número agora for menor que zero. E aí, passando 3 para o outro lado, vai dar menor que menos 3. Percebam que esses dois intervalos aqui, eles são complementares. Ou seja, vamos tentar entender. Temos aqui o número menos 3. Essa região daqui é a região dos números maiores ou iguais a menos 3. Essa outra região aqui corresponde aos números menores que menos 3. Né? E se eu botei aqui o igual, eu botei no menos 3 nessa região daqui. Pronto, então qual é a ideia? Se eu pegasse um número aqui como o menos 6 e colocasse aqui o menos 6, então vamos substituir, vai ficar módulo de menos 6 mais 3. Aí a minha dúvida é se eu vou pegar esse ou esse. Se eu vou pegar o próprio número ou vou pegar o seu simétrico. Aí a pergunta é, esse resultado aqui, menos 6 mais 3, é positivo ou é negativo? Esse resultado aí é negativo, né, pessoal? Se é negativo, opa, se é negativo, tá aqui. Se tá aqui, eu tenho que pegar menos x menos 3. Então, como é que ficaria? Menos, o x é menos 6, menos 3. Menos menos 6 vai dar menos com menos mais, vai ficar 6 menos 3. E 6 menos 3 dá 3. E alcancei o meu objetivo. Qual? Deu positivo. Agora, se em vez de eu pegar o menos 6, eu pegasse aqui, por exemplo, o menos 1, que é da outra região, como é que ficaria? Vou substituir agora nessa expressão o menos 1. Então, vai ficar módulo de menos 1 mais 3, vai ser igual a quem? Eu tenho que escolher se eu vou pegar essa de cima ou essa de baixo. Aí eu pergunto, o menos 1 mais 3, qual é o sinal dele? É positivo ou é negativo? Menos 1 mais 3 dá mais 2, né? Então dá positivo. Se é positivo, eu vou pegar o próprio número. A expressão do próprio número é x mais 3. E x aí no nosso caso é o menos 1. Então vai ficar menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 dá 2. Ou seja, deu positivo. Então, a ideia é essa, é saber se algebricamente eu vou pegar o próprio número ou o seu simétrico para que o resultado dê sempre positivo. Porque essa é a definição de módulo, né? Sempre vai dar o resultado positivo. Pronto, então esse procedimento que eu fiz aqui, pessoal, eu vou fazer agora para os demais. Vamos lá? Segundo, o módulo de menos x mais 5 é igual a quem? É igual ao próprio número, que é o menos x mais 5. É igual, ou pode ser igual ao seu simétrico. Simétrico de menos x mais 5 é x menos 5. Troca o sinal de todos. Quando é que o módulo de um número vai dar igual ao próprio número?
Se esse número daqui, o menos x mais 5, é o número que está dentro do módulo, se esse número aqui for maior ou igual que zero. Aí eu passo o x lá para o outro lado, ó, e vai dar x menor ou igual que 5. E o outro, aí se uma região deu os números maiores ou iguais que 5, o outro vai dar a região complementar, que são os números menores que 5. Então aqui embaixo vai ser x menor que 5. Então essa é a expressão válida. Eu vou substituir o módulo de menos x mais 5 por menos x mais 5 para números... Opa, acabou a minha mesa, acabou de desarmar. Opa, e minha aula acabou de... Pronto, voltei para minha aula agora. Deu um probleminha aqui, mas beleza, vamos lá. Aí voltou para a tela anterior. Mas vamos agora ajeitar isso aqui. Já passamos por essa, por essa. E agora deu confusão, não sei o que aconteceu com a tela. Pronto, voltou mais uma vez. Pronto, finalmente chegamos. Tá aqui. Então, voltando. O módulo de um número dá o próprio número se esse número for menor ou igual que 5. Agora vai dar o seu simétrico se ele for menor que 5. Essa é a lei. O próximo. Quem vai ser o módulo 2x menos 8? Vai ser o próprio 2x menos 8 ou vai ser o seu simétrico, menos 2x mais 8. Quando vai ser o próprio número? Se 2x menos 8, que é o número dentro do módulo, for maior ou igual que zero. Aqui vai ficar 2x maior ou igual que 8, vai ficar x maior ou igual que 4. Para números maiores que 4, eu uso isso. Então, para números menores que 4, eu uso isso aqui. Tá? Então, essa é a ideia, né? Ou uso um ou uso outro, conforme o valor de x que torna o resultado positivo ou o resultado negativo. A gente, lembrando, sempre que eu estou usando o conceito que o resultado tem que dar positivo de um módulo, porque módulo é distância. Para terminar, o último. Quanto é o módulo de menos 3x menos 12? Vai dar o próprio menos 3x menos 12 se esse número, menos 3x menos 12, for maior ou igual que zero. Aí vai ficar menos 12, vou passar o 3x para lá, vai ficar mais 3x. Isolando o x, vai ficar menos 12 por 3, vai dar menos 4. Para números menores que menos 4, para números x menores que menos 4, eu vou usar esse daqui. Para números, quem é o complementar dessa região? O complementar dos números menores ou iguais que menos 4 são os números maiores que menos 4. Então, para os números maiores que menos 4, eu vou usar o simétrico. Quem é o simétrico? 3x mais 12, troca o sinal dos dois. Então, é isso, pessoal. O módulo de um número é igual ao próprio número ou ao seu simétrico. A gente vai usar muito isso, hein? Então, fiquem ligados para isso aí. Bem, então, o que é que eu posso falar mais agora a respeito de módulo? O que eu posso falar mais agora é o seguinte, eu podia falar também de propriedades, né? Eu não vou trabalhar muito isso através de exercício, não, mas é interessante que a gente saiba que existem propriedades. Então, vamos dar exemplos. Se eu tenho um módulo de um número A vezes um número B, a gente pode dizer que isso aqui vai dar o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, sem nenhum erro, né? Isso para qualquer A e B pertencente aos reais. Qualquer número real que eu botar aqui, isso vai funcionar. Veja que o que eu faço com multiplicação, eu não poderia fazer com adição, ó. Se eu tivesse uma adição e quisesse dizer, então o módulo de A mais B vai ser o módulo de A mais o módulo de B. Isso aqui é falso.
porque isso aqui é falso. Bote um A positivo e um B negativo. Por exemplo, né? Módulo de 5 mais menos 3. Se eu usar essa propriedade, ficaria módulo de 5 mais o módulo de menos 3. E veja que isso aqui vai dar falso. Porque 5 somado com menos 3 dá 2, que é o módulo de 2. Módulo de 5 é 5, módulo de 3 é 3. Módulo de 2 é 2, e 2 não é igual a 5 mais 3, 2 não é igual a 8. Veja que isso aqui está falso. Então, o que vale para multiplicação não vale para adição, nesse exemplo. Tá? Então, a propriedade 1 seria essa. Obviamente, vale também divisão, que é a mesma operação inversa, né? Módulo de A sobre B, eu posso dizer que é módulo de A sobre módulo de B. Módulo de um número quadrado, módulo de um número, outra propriedade interessante, módulo de um número é igual à raiz quadrada desse número ao quadrado. Ou seja, tanto a expressão da esquerda, que é o módulo, quanto a da direita, que é a raiz, elas sempre vão dar resultados positivos. Por quê? Módulo sempre dá resultado positivo. Aqui à direita, eu levo um número ao quadrado. Por exemplo, pode ser o 3, ou pode ser o menos 2. Eu levo ao quadrado. Aí, por exemplo, aqui dá 9, aqui dá 4. Mas se eu tirar a raiz em seguida, eu volto para o 3. Aqui, se eu tirar a raiz quadrada, eu volto para o 2. Veja que eu não volto para o menos 2. Se o número é negativo, eu não poderia voltar para ele mesmo, né? Então, ou seja, tanto a expressão da direita quanto da esquerda dão resultados positivos. O que mais de propriedade eu posso falar em termos de módulo? Aí eu posso falar das desigualdades, né? O módulo de uma soma é sempre menor ou igual que a soma dos módulos. Agora eu posso dizer isso aqui. Então, para multiplicação tem uma igualdade e para adição não tem igualdade, mas tem uma desigualdade. Que isso quer dizer? Isso aqui, na verdade, tem a ver com A positivo. Você tem que testar aqui para valores de A positivo, A negativo, os dois negativos, os dois positivos, um com cada sinal, e sempre vai funcionar. Mais alguma propriedade? Acho que talvez as principais são mostradas, tá? É isso. Então, a gente pode terminar a nossa aula nesse momento. Vocês voltam a me ver. E apresentamos o conceito de módulo. O que é módulo? É uma distância. Até onde? Até o zero. A gente vai discutir que essa distância pode ser pensada em relação nas subtrações. A gente pode pensar essas subtrações como sendo relativas não só ao zero. Isso eu vou comentar quando chegar na parte de equação modular. Não se preocupe. Mas módulo é distância. Então, o resultado, como distância é um número positivo, tem que dar um resultado positivo. Essa é uma informação-chave. Módulo tem que dar positivo. Outra informação-chave. Quando eu falo algebricamente, o módulo de um número tem que dar ou ele mesmo, ou o seu simétrico. Quando é que vai dar ele mesmo? Se ele for positivo. Quando é que vai dar o simétrico? Quando ele for negativo. Então, aí a gente pode gerar algumas expressões algébricas a partir disso. Foi aquele caso que eu mostrei os últimos exemplos lá, né, que você pode manter ou trocar conforme o número seja positivo ou negativo. Então é isso, pessoal. A aula 28 está encerrada. Aí a gente, na aula 29, começa a falar das equações modulares. Ok? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a aula 29. Valeu!